E a gente quer entender também os impactos na economia. Para isso, a gente vai conversar com a Débora Oliveira, nossa analista de economia, já aqui ao meu lado. Débora, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Carol, para você e para todo mundo já nos acompanhando. Vamos lá, Débora. A gente trazendo aqui vários aspectos do quanto que essas declarações podem impactar no campo das relações internacionais, o quanto que pode impactar nas ações de política interna aqui do Brasil. E na economia, qual que é a relevância dessa relação comercial entre Brasil e Israel? As declarações de Lula podem comprometer as relações comerciais? Qual foi a reação dos empresários depois da fala do presidente Lula lá na África? Essa é a primeira coisa que a gente se pergunta realmente, né, Carol? É inevitável. Mas aí, olha, de acordo com todos os especialistas que eu conversei, com pessoas do mercado, da Câmara Comercial ali entre Brasil e Israel, todos eles dizem a mesma coisa, têm o mesmo consenso. Olha, essa discussão ainda fica muito no âmbito diplomático, não chega a atingir essa relação comercial, até porque a gente precisa ter a inteligência de dividir as duas situações, né? Ou seja, para esse primeiro momento, num D0, não há qualquer expectativa de que essas declarações possam ter um impacto nessa relação comercial entre Brasil e Israel, que, aliás, eu trago aqui para poder a gente entender como que funciona um pouco dessa balança comercial do que a gente teve, por exemplo, no ano passado, em 2023, que a gente teve aqui, uma movimentação nessa balança comercial na casa dos 2 bilhões de dólares. É uma balança deficitária para o lado do Brasil, porque a gente importa mais do que a gente exporta para Israel. Então, a gente importa muito mais fertilizantes, cerca de 45% do que a gente importa de Israel é fertilizante, depois inseticidas, 11%, indústria têxtil, 4%, e ainda tem muito também questão de tecnologia, principalmente investimentos de empresas israelenses aqui também em Brasil. Então, tem essa troca, esse câmbio também de tecnologia que é muito importante. Então, de qualquer forma, se houvesse qualquer situação que pudesse ultrapassar a linha diplomática e passar para a linha comercial, seria muito mais afetando a questão de empresas que investem em Israel, suspendendo esses investimentos, do que nessa relação comercial. Em relação ao que a gente exporta, exportamos muito petróleo bruto, 21%, carne bovina, 19% e soja, cerca de 18%. Mas lembrando que essa balança aqui ainda é negativa para o Brasil, porque a gente importa muito mais. Desses 2 bilhões, cerca de 1,3 bi é somente do que a gente importa de Israel para cá, ou seja, 700 milhões de dólares é negativo aí para o lado da balança comercial para o Brasil, Carol. Agora a gente está falando de um país em guerra. Há, nesse momento, uma ofensiva israelense em Gaza. Já estamos falando de uma intensificação de bombardeios e ações militares desde 7 de outubro, quando houve o ataque terrorista do Hamas. Qual que é, nesse momento, a situação de Israel economicamente falando? É uma situação complicada, a ponto até mesmo de interferir nas operações aqui com o Brasil? Olha, Carol, tá uma notícia negativa que saiu, inclusive, diante de todo esse cenário que a gente já tem de discussões entre Brasil e Israel, houve uma notícia negativa que foi o PIB de Israel, uma notícia local, doméstica, muito negativa, mais uma, diante de todo esse cenário, toda essa guerra, esse conflito que a gente tem, ou seja, a produção do país realmente caindo bastante, sendo afetada por causa dessa guerra nesse último trimestre. Inclusive, eu vou trazer aqui para vocês entenderem, foi quase 20%, Carol, quase 20%, mais 19,4% de queda somente no quarto trimestre, por causa, claro, dos impactos dessa guerra lá em Israel. Era um PIB que vinha, né, positivo e ficando negativo, chegando aqui a mais ou menos o que a gente viu acontecer lá na época do quarto trimestre da pandemia da Covid-19. Então, o que acontece? O que caiu muito lá? Investimentos das empresas que estão suspendendo os investimentos em momento que a gente sabe que a política lá interna está muito ainda em dúvida e os riscos são muito altos. 67,8% foi a queda que a gente teve nos investimentos das empresas. O consumo privado também caiu muito, 26,9%, também não é à toa, um país em guerra, a população também se restringe muito mais, isso é inevitável. As exportações também caíram muito, 18,3%. As importações também caíram. Eu não incluí aqui, mas aí nessa situação da importação, Carol, tem aqueles ataques no Mar Vermelho que estão acontecendo, que também afetam as importações, ou seja, os navios que vão até lá, até essa região. Por fim, gente, o custo estimado até agora dessa guerra para Israel já está na casa dos 70 bilhões de dólares, o que passa dos 300 bilhões de reais, isso até 2025,
o equivalente a 13% do PIB, ou seja, é um custo muito alto. Primeiro de tudo, das vidas, isso aí é irreparável, mas também economicamente falando, é um país que já vem sofrendo e sentindo na sua economia. Pois é, sem qualquer expectativa de cessar fogo, né, Nenhuma. Débora? Inclusive, a gente está monitorando esse assunto. Hoje tem reunião no Conselho de Segurança da ONU. A gente vai trazer em detalhes para você aqui no Novo Dia. Até já, Débora. Até mais, Carol.